Meus irmãos, bom dia, né? Na paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Amém? Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Uma das grandes cartas do apóstolo Paulo, escrita quando estava preso em Roma, bem provável que na sua primeira prisão, e que o apóstolo Paulo, com a sua intimidade com Deus, suas convicções, a certeza de que Deus estava com ele, nos deixa registrado textos de aconselhamento tão extraordinários, diferentes das demais cartas do apóstolo Paulo. Aqui ele não sofria uma necessidade de mandar a irmãos aconselhamentos para resolução de causas em igrejas, mas sim ele tinha a preocupação de aconselhar os irmãos, de deixar registrados conselhos para uma vida prática, pela palavra que os irmãos tinham recebido. Eu comecei a olhar a situação da cidade de Éfeso, que Paulo estava ali preso. Uma grande metrópole da época,
cidade com pessoas ricas, super acessível, tanto pela terra quanto pelo mar, tendo também o porto mais importante daquele momento ali, como também um centro religioso de idolatria à deusa Diana, com templos, inclusive, dedicados à adoração dos imperadores romanos. Então, havia uma pressão espiritual extremamente forte contra os irmãos com esta idolatria. No entorno dos templos que construíam, geralmente muitos criminosos, ladrões, muitos bazares de artefatos religiosos, teatro, biblioteca. Paulo sente a preocupação daqueles irmãos recém-convertidos, inclusive, de estarem preparados para aquilo que tinham recebido da parte de Deus em Jesus Cristo e de estarem forjados para aquela guerra espiritual que, a partir do momento que aceitaram ao Senhor, que se propuseram a mudar de vida, eles estavam vulneráveis àquele momento ali. Uma cidade, então, problemática moralmente falando, problemática no sentido religioso, um centro de adoração idólatra, e estes irmãos, muitos dos mesmos, tinham sido resgatados destas práticas. Agora precisavam mudar e realmente professarem a fé no Senhor. Para isso, Paulo vem dizer a eles as armas que eram necessárias para que a vida prática deles, espiritual, fosse uma vida prática saudável, crescente, forjada com experiências com Deus, e que eles tivessem consciência do que realmente tinha acontecido na vida deles. Paulo, então, escreve, mostrando aos irmãos que eles eram privilegiados, mas também não eram isentos de grandes dificuldades que poderiam passar na jornada. Nós vivemos uma época difícil. Ser servo de Deus nos tempos atuais é um verdadeiro desafio, bem mais acentuado do que alguns anos atrás. E as nossas certezas precisam estar cada dia mais embasadas na palavra de Deus. Para que sejamos corajosos, sim. Fortes, sim, mas tenhamos também conhecimento de causa do que a palavra nos orienta para tomarmos atitudes corretas. O mundo jaz no maligno. Nós estamos, mas não somos do mundo. E quando nós temos esta certeza e o Senhor na nossa história, nos moldando diariamente, nossas atitudes, elas estarão cada dia mais de acordo com a palavra, cada dia mais embasadas e firmes com a palavra de Deus. Minha querida, a senhora tem um vestido em bege com algum detalhe marrom? Está com a mãozinha cruzada. Faça assim com a mão, por favor, a irmã. Isso, faça assim, ó. A mão do nosso Deus vai trazer um grande movimento de cura a favor da irmã esta manhã aqui. Eu estou me dirigindo a um milagre. O Senhor tem te dado inúmeros livramentos nos nervos, inúmeros livramentos nos ossos, mas o mais interessante, Deus tem sido extremamente fiel em preservar o teu coração. Os batimentos do teu coração estão totalmente descompensados, a pressão arterial da irmã totalmente desajustada. Um dos maiores sintomas é na cabeça, ela tende a fazer a cabeça doer, dar tontura, sensações horríveis e de vez em quando uma moleza fora do comum. Mas a mão do nosso Deus chegou como cardiologista
e Ele está operando um grande milagre, inclusive na pelezinha que reveste o coração da irmã, porque já está inflamada com uma miocardite bem acentuada, mas o nosso Deus chegou com cura. Todos os sintomas que eu citei vão acabar neste momento. Deus devolve vida saudável à irmã, inclusive trabalha nos sentimentos, porque já há uma tensão, uma preocupação e um medo, porque como eu, somos humanos, mas o Senhor tira o teu medo, acalma o teu coração e te dá paz. A irmã inclusive voltará a dormir com um sono reparador, porque levanta de manhã, não tem a sensação que dormiu, porque este coração já está trabalhando de forma acelerada, além da conta, mas hoje é uma manhã de vitória, e o nosso Deus é glorificado na tua história. Aleluia! Louvado seja Deus. Abre para mim aqui, Raquel, por favor. Abre aqui. Nós vivemos a palavra de Deus na prática. E isso não é uma coisa simples. Então, a carta de Paulo aos Efésios, como toda a Bíblia, é óbvio, ela é extremamente atual, porque na condição que nós estamos, as pressões de todos os lados, se nós não tivermos as armas espirituais afiadas, nós sucumbimos neste mundo. Paulo ele estava preocupado em relatar aos irmãos a essência da bênção de Deus recebida através de Jesus Cristo para a nossa vida. Esta era a preocupação principal do apóstolo Paulo. Depois, sim, ele vai falar sobre o comportamento. Depois, sim, ele vai falar sobre as armas espirituais que o Senhor nos deixou. Mas no momento, no início da carta, Paulo, para que os irmãos refletissem e absorvessem bem o final da carta, ele é preocupado em dizer aos irmãos quem estes irmãos agora eram em Jesus Cristo. E quais as bênçãos e a extensão destas bênçãos que nós recebemos através de Jesus Cristo. Isto também é uma demonstração da intimidade de Paulo com o Senhor. E quando nós falamos de Paulo, nós nos lembramos de transformação, de um perseguidor agora perseguido, de alguém que teve uma experiência verdadeira, frutífera e fecunda com Deus. Então, por experiência própria, ele podia relatar o que está nos relatando. Nós dizemos no Brasil, ele tinha até moral para falar o que estava falando. Paulo não iria pregar o que ele não vivia de camisa azul, minha querida. Faça assim com a mão, de camisa azul. Faça assim. A mão do nosso Deus está estendida também sobre a sua saúde esta manhã aqui. Deus me mostra luzes aqui na região das glândulas da tua tireoide, e ele diz a mim que ele está trazendo normalidade a estas funções aqui. Há uma decomposição hormonal terrível, e você se sente às vezes até inchada demais, sabe? Um mal-estar, um peso nos pés, um peso nas pernas, mas o Senhor está curando você esta manhã aqui. Você está precisando de sinais de Deus para a sua história, no aspecto de Deus dar algumas provas, são palavras simples, sem subestimar sua capacidade e sem exposição, dar algumas provas a você da grandeza dele. Algumas condições precisam mudar, e só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode mudar. Há uma conscientização interna em você, um desejo de crescimento e de conhecimento melhor ao Senhor. Estas procuras, elas estão gerando guerras espirituais. Estas guerras espirituais
elas perturbam o teu sono, estas guerras espirituais, elas roubam a tua paz diária na rotina, estas guerras espirituais, elas te alteram a condição do temperamento, te deixam irritada ao extremo, sem condições, às vezes, de ficar perto de si mesmo. Quem dirá perto de mim? Mas eu não te fiz nada, ninguém te fez nada. É aquela condição interna. Hoje o nosso Deus manda eu te dizer que Ele vai destruir esta força do mal. Deus vai entrar, com todo respeito, minha querida, Deus vai entrar, já está lá, é maneira de expressão, Deus vai entrar dentro do cômodo que você mora, do cômodo que você dorme, no seu ambiente de intimidade, e Ele vai dissipar a força do mal, e você vai conseguir ter paz, dormir, levantar de manhã e dizer: eu dormi, eu levantei, eu dormi, eu tenho o meu corpo restaurado, e o Senhor vai te fazer enxergar-se forte. O inimigo diz que você não prevalece na casa do Senhor, que não tem jeito para você, e conta algumas histórias escabrosas, mas o Senhor diz que Ele anula as histórias escabrosas, Ele te dá vitória. Entra no teu quarto esta manhã, dissipa esta guerra, e você vai testificar a fidelidade do Senhor na tua vida nos próximos 2 meses. O Senhor vai te dar sinais, o nome dele vai ser louvado, e você vai ficar admirada consigo mesma. Deus está sendo fiel além da conta para a tua história esta manhã. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Esse óculos e nada às vezes tem sido a mesma coisa, mas Deus está fazendo um movimento de saúde na tua visão esta manhã aqui. Este óculos e nada, às vezes tem sido a mesma coisa, com uma sensação de tontura, de zonzeira pelo ouvido. Parece que às vezes está tudo meio que vazio, a tua memória estava até agora comprometida, e eu me dirijo a um rapaz extremamente inteligente, esforçado, honesto e determinado em tudo que inicia como propósito a fazer. Até alguns sonhos foram colocados um pouquinho na reserva, para que você tivesse um momento de restauração. Isto também é influência de situações de perdas, de injustiças, de condições maléficas que fizeram contra a sua história. Até fez você duvidar um pouco da fidelidade de Deus em te enxergar, de desconfiar de tudo e de todos, de desacelerar o processo de crescimento no aspecto profissional. Mas o nosso Deus está trabalhando esta manhã com vitória a teu favor, trazendo saúde, restaurando os teus sentimentos, devolvendo, vamos dizer assim, você para você, aquela garra, aquela certeza e aquela intrepidez vai voltar, e Deus vai fazer um rebuliço a teu favor, e o nome dele vai ser louvado e glorificado no negócio. Deus vai fazer um rebuliço muito grande a teu favor. Você ficará admirado com a fidelidade do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Daqui eu contemplo como se você estivesse tomando um copo de água. Não é uma água daqui, e a maneira de expressão do Senhor. Deus está fazendo uma limpeza no teu organismo esta manhã aqui. Esta água, ela vai no teu sangue, fazendo uma depuração. De forma automática, ela já regularizou as tuas funções hormonais, nada que seria expositivo ou extremamente pessoal. Ela normaliza as tuas funções hormonais. De uma maneira natural, ela faz uma grande mudança em toda a inervação e musculatura, e principalmente ela faz um grande movimento nos órgãos internos abdominais, em toda a extensão dos órgãos internos abdominais, ordenando que haja ordem no funcionamento dos mesmos. Você será surpreendida e o nome do Senhor louvado na tua vida. Amém. Uma coisa é nós conhecermos a palavra. Outra coisa é nós vivermos a palavra. E a preocupação de Paulo era que os irmãos
vivessem a palavra, as bênçãos em Jesus Cristo, que nós acabamos de testemunhar a nossa redenção através do sangue. Nós vivemos um momento difícil hoje, de crentes raquíticos. Eu não vim aqui doutrinar, só aplicando a palavra. Crentes raquíticos. Raquíticos no sentido espiritual da palavra. Totalmente perdidos em meio a problemas simples e fáceis de serem resolvidos. Lá no Brasil nós dizemos, é uma tempestade num copo de água que nós fazemos. Enxergamos todo o oceano numa palavra que ouvimos, ou num pequeno desajuste do planejamento diário que tivemos. E espiritualmente também. Nós ficamos assustados. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos de quem somos em Jesus Cristo. Primeiro, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir do momento que eu tenho esta convicção e que eu vou viver esta nova vida, eu preciso ter certeza que em Jesus Cristo eu fui alcançado com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não luto mais contra a carne nem contra o sangue, mas luto com as armas espirituais que Ele me dá, e no nome dEle eu sou vitorioso, e como diz Paulo, eu consigo resistir o mal no dia da adversidade. Então não é qualquer coisa que vai me desestabilizar, porque eu tenho esta certeza, eu sou seguro de que o Senhor é comigo. As bênçãos celestiais, eu estou aqui neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isto aí é uma coisa, uma situação aí que não há quem não tenha o mínimo de conhecimento ou discernimento espiritual que consiga compreender a extensão desta grandeza de Deus. Nós estamos, mas nós não somos daqui. Você consegue se imaginar? Como disse o pastor, a ceia poderia nem terminar, seria o melhor. Você consegue imaginar que nós vamos morar no céu? Nós vamos morar no céu. Nós vamos receber a coroa da vida eterna. Nós vamos cear com o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoalmente. E isto é eterno. E ninguém tira de nós isso. Foi conquistado, como Paulo disse, através do preço do sangue. E hoje nós acabamos de celebrar que este sangue nos remiu de todo o pecado e nos garantiu a entrada no céu. E porque com qualquer dificuldade eu já me desespero, já entro num processo de angústia, entro em processos de depressão, já penso que Deus não está do meu lado, já acho que vou sucumbir ou me perder, mas Paulo está dizendo, eu louvo e glorifico a Deus, porque através de Jesus Cristo, Ele me fez vitorioso e me deu bênçãos espirituais. Eu fui eleito. Jesus disse aos discípulos, e nós não sabemos mesmo, eu vos escolhi a vós. Olha, selecionado a dedo nós fomos. Selecionado a dedo. É mais do que um privilégio estarmos aqui. Tantas pessoas queriam estar e não podem estar, ou não tiveram o prazer de conhecer ainda, ou não quiseram conhecer e depois se arrependeram. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos deu esta condição de estarmos celebrando a nossa redenção aqui. E Paulo diz, Ele nos elegeu desde a fundação do mundo.
Ele nos elegeu e nos fez santos e irrepreensíveis diante dele através do amor, santo, separado, protegido, irrepreensível, comprado, adquirido. Aí Paulo continua dizendo: também ele nos predestinou, porque fomos escolhidos. Eu amo quando Jeremias diz, quando o Senhor responde para Jeremias: olha, informe no ventre, eu já te conhecia e já havia te elegido para profeta. E Davi também, quando ele reconhece que pecou, ele disse: o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Escolhidos ali. Eu preciso preservar esta escolha. E para mim preservar esta escolha, ele me deixou as armas. Paulo então está dizendo, ele nos predestinou a sermos servos abençoados segundo a grandeza da sua vontade, para que através disso a sua graça, o favor imerecido de sermos alcançados, a sua graça fosse louvada, glorificada através da nossa vida. Porque é através desta graça que ele nos redimiu. Se o Senhor olhasse para os meus pecados, aqui eu não estaria. Se o Senhor olhasse para os nossos pecados, aqui não estaríamos. Mas ele nos redimiu. Nós nos tornamos pecadores perdoados, redimidos. Ele pagou a cédula da dívida que havia por mim e por você. E Paulo continua dizendo, isto me deu de forma abundante, além do que pedimos ou pensamos. Isto me deu de forma abundante a possibilidade de desfrutar desta graça e a possibilidade de crescer através desta graça. Não viver uma vida espiritual, como eu disse, mesquinha, pequena. E sim, como ele aconselhou o apóstolo, como ele aconselhou Timóteo, o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, crescei na graça e no conhecimento. Através disso, nós vamos conseguindo descobrir os mistérios de Deus diariamente para a nossa vida, para a nossa rotina, para colocarmos em prática. Aí, através disso, também nós começamos a entender o porquê não devemos dar atenção às brigas com armas carnais, porque elas sempre vão nos levar a uma desgraça maior. E sim compreendermos, discernirmos e enxergarmos o nosso adversário tentando ofuscar a glória de Deus na nossa vida, roubar a graça, mudar a nossa rotina e causar alguns problemas que vão nos desestabilizar. Paulo dizia, e em Jesus Cristo, Deus nos deu a oportunidade de conhecer os mistérios do céu, de conhecer os mistérios da guerra, que nós passamos diariamente, e não nos deixarmos sermos seduzidos por estas guerras e sermos levados a contendermos e abrigarmos, até mesmo como irmãos. Porque eu disse que o mundo jaz no maligno. Ele já tem os seus conservos lá. Qual é o alvo dele? Somos nós. O alvo dele somos nós. E quando nós nos reunimos na casa do Senhor,
Nós precisamos passar por cima das nossas diferenças, porque somos difíceis. Precisamos passar por cima das nossas diferenças. Paulo queria dizer aos irmãos que os mistérios da graça de Deus em Jesus Cristo nos possibilita a entendermos, a enxergarmos. Eu posso não estar enxergando as hostes infernais aí, aos olhos nu, mas eu posso ser direcionado pela graça que recebi através de Jesus Cristo, a ter o discernimento, a percepção. E quando eu enxergo a armadilha, eu já nem passo por aquele caminho, eu já fujo daquele caminho. O apóstolo Paulo estava preocupado em ensinar aos irmãos e de levar os irmãos a Cristo na essência do conhecimento, na verdade, vivendo então tempos diferentes, tempos de vitória. E agora nós estamos diante de um apóstolo que escrevia uma carta estando preso. Não parece contraditório? Estranho, esquisito? Como pode? Preso simplesmente porque não se curvou ao que deram a ele como obrigação até. Ele iria renunciar à transformação na estrada de Damasco. Preso, preocupado com os irmãos, a terem certeza que a comunhão, o uso exato das armas, as bênçãos já descritas aqui, não traria isenção das lutas e batalhas. Por isso que viria as armas a serem usadas. Não traria isenção, mas traria possibilidade de vitória. Traria força, coragem, determinação para a vitória. Paulo incentiva os irmãos a permanecerem firmes, fortes, corajosos, seguros. O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor é conosco. Não se desespere, não se deixe levar, não perca a oportunidade de desfrutar da comunhão com o Senhor por coisas pequenas, situações fúteis, pequenas até discussões na forma de crer, são tão simples de serem vencidas com um bom diálogo. Nós precisamos ceder, talvez, às vezes, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, para que possamos rumar para o céu. Essa era a preocupação de Paulo, a vida prática do crente, a comunhão diária e crescente. Olha, em algum momento, nós deixamos de ver alguns irmãos com maior intensidade. Ajudamos aquele irmão numa oração. E quando reencontramos o irmão, alguns anos, inclusive, podem se passar, ele está com a mesma situação emocional, interna, no questionamento da fé. Ele não consegue progredir espiritualmente, porque não entende o que Deus tem, a grandeza de Deus. O problema pode ser um problema realmente de um tempo extenso em resolução, e o tempo de Deus é exato, ele não atrasa. Ele não atrasa, Deus sabe a hora certa para tudo. Deus não permite que tenhamos uma guerra ou uma batalha insuportável. Ele conhece os nossos limites.
quando colocamos isso em prática. Quando não, somos melancólicos, saudosistas, intrigantes, irritantes, irritados, a ponto de as pessoas quererem um pouco de distância, porque nos tornamos repetitivos. Oramos ao Senhor, a vitória vai vir, a forma do nosso Deus, e ela vai ser a melhor. Preciso confiar. Sim, a ajuda do irmão para que as armas sejam colocadas em mãos e bem utilizadas. Mas eu não posso viver na murmuração, na reclamação, na lamúria. A mesma coisa. Você encontra na segunda-feira, tudo que ele ouviu no culto de domingo parece que é anulado. Está reclamando. Em algum momento se comparando ao outro. Isto não é legal, porque é um degrauzinho só para um dos piores sentimentos que existe, que é a inveja. Ao mesmo tempo se comparando, ou buscando sempre, até dentro de si, o que não existe, para explicar o que talvez até Deus já disse que vai trazer vitória. Mas ele é imediatista, que é tudo para daqui a pouco. Paulo estava preocupado com esta vida prática dos irmãos e a utilização correta destas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então eu não posso viver de lamúria, eu não posso viver reclamando, eu não posso viver de uma rotina pobre, mesquinha, espiritual. Os anos precisam me aproximar ainda mais do Senhor. O tempo de comunhão também me trazer ainda mais experiência. Estas experiências fazer a minha casa estar mais ainda firmada na rocha que é Jesus Cristo. E isto eu consigo quando eu tenho a consciência do que o Senhor conquistou por mim na cruz do Calvário, do que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. As bênçãos que esta conquista nos trouxe e como ela facilita o nosso dia a dia. Como ela é bom para o nosso dia a dia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos crentes renováveis. Irrigados pelo Espírito Santo diariamente, como ele disse aqui. O nosso intercessor mor, o que sofre por nós e geme com gemidos inexprimíveis, que me faz entender o que eu preciso colocar diante de Deus, que me dá segurança, estabilidade física, emocional, espiritual, e não me deixa ser cativo, porque até o que era cativeiro ele levou cativo na cruz do Calvário. Não me deixa cativo, não me deixa retido, não me deixa mesquinho, ele me faz forte. João diz, eu vos escrevi porque sois fortes, já venceste o maligno. Eu vos escrevi jovens, trazendo para nós. Eu vos escrevi servos, porque vocês são fortes, já venceram o maligno. Eu preciso descobrir, e as bênçãos aqui, olha, que Paulo diz, aos lugares celestiais, a eleição, sermos escolhidos, predestinados a sermos vitoriosos, e por isso precisamos preservar, termos o auxílio do Espírito Santo para uma vida triunfante de alegria diária, crescendo nesta graça e neste conhecimento, precisa ser visto em nós. Sal, luz do mundo. Em tudo nós precisamos testificar. Era a preocupação de Paulo com os recém-convertidos, tirados das garras do mal, vivendo numa sociedade, como eu disse, imoral, idólatra, vendida aos prazeres humanos, com a inversão de valores, igual as de hoje.
Novidade só o nosso Jesus Cristo traz. A palavra dele é renovada diariamente. O nosso adversário, ele muda as estratégias. Ele é contemporâneo, então ele muda as estratégias. Mas são sempre as mesmas condições, porque ele não tem tamanho poder para tal. Inteligência ele tem, mas a inteligência do céu é maior, sobressai, porque ele não consegue ler o nosso pensamento. Mas o Senhor sabe, antes de eu pronunciar o que eu pensei. Isso daí também é adquirido através do sangue de Jesus. Numa sociedade imoral, corrompida, de valores invertidos, o que é errado virou certo, o que é certo virou errado. Paulo nos diz que o Senhor é conosco para nos dar vitória. E que tem algo maior esperando por nós. E para concluir, para que tudo se efetive, seja verdadeiro, o auxílio do Espírito Santo, Paulo diz que nós temos. Quando ele diz que com gemidos inexprimíveis também ele roga ao Pai por nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos a língua dos anjos. Ele jamais vai entender. É uma das maiores revoltas dele. Ele sabe imitar. Aí sim. Aliás, ele foi destituído porque queria imitar. Ele sabe imitar. No Brasil diz remedar, né? Ele sabe imitar. Mas o discernimento nos diz, isso aí não é de Deus, não. Mas o que eu quero falar? Através do Espírito Santo, nós conseguimos chegar perto de Deus. Nós conseguimos alcançar a fortaleza. Ou seja, eu posso não estar sabendo expressar corretamente, porque eu sou, na minha vã filosofia, no meu achismo, e na renovação diária da palavra do Senhor, no crescer de forma abundante diariamente, eu posso não estar conseguindo me expressar, mas aí vem o Espírito de Deus e me ajuda com línguas repartidas como fogo que chegaram no cenáculo, incompreensíveis no mundo espiritual maligno, mas totalmente distinguidas e usadas e seladas de maneira inapagável pelo nosso Deus. E aí nós vamos crescendo, nos fortalecendo, que Deus nos ajude a vivermos a verdade destes lugares celestiais conquistados por Jesus Cristo, já aqui como uma forma de treinamento. Que eu não tenha uma vida vazia espiritual, que eu não tenha uma vida repetitiva espiritual, que eu não tenha uma fé abalável por qualquer situação, que eu não tenha insegurança alguma de que o Senhor está do meu lado e que no nome dele eu sou mais do que vencedor. Eu tenho uma colega que às vezes a gente diz assim, ora por mim, me ajuda em oração. Ela diz assim, fica em paz, o Senhor já tinha visto isso, e por isso Ele sabe que você tem capacidade para tal, mas eu vou te ajudar em oração. Ele já viu, lá nas mãos de Deus está escrito o meu e o seu amanhã. A quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça Ele sabe. Eu não disse ainda e Ele já sabe o que eu vou dizer e já está trabalhando no mundo espiritual para a resposta da minha oração. Ou eu não sei que preciso orar, como eu disse, o Espírito do Senhor Jeová vem e coloca as palavras certas na minha boca, de maneira que até o maligno não ouve, não sabe distinguir ou entender o que eu disse, e a vitória chega.
No nome de Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. E isto foi conquistado pelo sangue dele na cruz, o Calvário. E nós acabamos de declarar que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E por isso, mais do que vitoriosos no nome de Jesus. E que as bênçãos celestiais nos aguardam. Amém, meus irmãos. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.